Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 20, tá? Vamos continuar agora nosso estudo das aplicações das leis de Newton, agora com a parte 3, tá? Bom, gente, nessa aula nós vamos ver alguns tipos de forças dissipativas. Elas têm esse nome porque elas vão retirar a energia do sistema. A gente vai ver mais para frente com os conteúdos de energia, as aplicações disso, mas por hora, né, um dos temas dessas forças dissipativas é justamente usado nos freios do carro. Nós somos tendentes a pensar que uma força dissipativa, como uma força de atrito, ela é sempre uma coisa ruim, mas não é. Na verdade, muito das coisas que nós fazemos no cotidiano são devidos à força de atrito, o nosso próprio caminhar, por exemplo, tá? E aí um exemplo é justamente a tração de quatro rodas nos carros, que permite aí um controle melhor, uma estabilidade na frenagem, tá? E tudo isso envolve fundamentos de aerodinâmica e também da questão da força de atrito, tá bom? Bom, então nós vamos falar agora de forças dissipativas, é um ponto que a gente não tinha considerado até agora, né? Basicamente, elas são chamadas assim porque elas vão cessar o movimento do objeto, então elas tiram energia dele. Basicamente é o resultado do contato da superfície do objeto com o meio. Então, desde uma superfície, uma mesa, o chão, né, pode causar esse contato, ou quando nós temos o objeto se movendo dentro de um fluido ou do ar, tá? Essa colisão entre os átomos do objeto e do meio externo faz com que você tenha um tipo de reação intermolecular e fazendo com que você tenha dissipação de energia, tá? E o detalhe é o seguinte, essas forças dissipativas, elas vão entrar na jogada agora, né, da segunda lei de Newton, do diagrama de corpo livre que a gente tinha visto, e a diferença é que elas sempre vão estar no sentido contrário ao movimento. Então aqui é muito importante você perceber qual que é a direção do movimento do objeto, porque aí a força dissipativa vai estar sempre contrária, seja força de atrito ou força de arrasto do ar, tá certo? Bom, e aí a primeira força que nós vamos ver é a força de atrito, então ela é causada sempre quando o objeto está em contato com uma superfície, tá? Ela então vai ser contrária ao escarregamento do objeto, então, por exemplo, tem um bloquinho aqui se movendo nessa direção, a força de atrito vai estar sempre contrária, tá? Então, tenha muito cuidado de lembrar que a força de atrito é sempre contrária ao movimento do objeto sobre a superfície, tá certo? O módulo da força de atrito, por meio de experimentos mesmo, você mostra que o módulo dessa força, né, eu vou chamar de FAT, ela é diretamente proporcional à força normal de superfície. Aqui vem outro ponto importante. Nós vimos nas últimas aulas, né, que a força normal é uma reação de superfície, que nem sempre ela vai ser igual ao peso do objeto, principalmente aí quando a gente estiver falando de plano inclinado. Então, aqui é outro ponto a levar em consideração. Então, a força de atrito é proporcional à normal, não ao peso do objeto. Em muitos casos, nós vamos igualar a normal ao peso, então aqui vai entrar o peso. Mas lembre-se sempre que é a força normal, que nem sempre vai ser a força peso que vai entrar aqui, tá certo? Bom, elas são diretamente proporcionais, aí você tem uma constante de proporcionalidade, que é chamado coeficiente de atrito, uma letrinha grega μ, tá? Esse coeficiente de atrito, ele vai depender basicamente dos materiais, né, do objeto que a gente está escorregando e da superfície, se ela vai ser lisa ou rugosa. Vai depender se nós temos algum tipo de lubrificante entre a superfície, tá? Então depende de muitas características. Geralmente esse valor é tabelado, então a menos que o exercício te dê as informações para você descobrir esse valor, geralmente ele vai ser fornecido. O detalhe aqui é o seguinte: como ele é definido como uma razão entre as forças, né, ou seja, a força de atrito dividido pela normal, ele não tem unidade. Então ele vai ser apresentado somente como um número puro, tá? Ele é uma das únicas grandezas da física que não tem unidade de medida, tá bom? Bom, e ainda um pouquinho mais para complicar, né? Ele é dividido em dois tipos: a força de atrito estático e dinâmico. Qual que é a diferença? A força de atrito estático é aquela força que a gente precisa fazer para o objeto começar a se mover, ou seja, ele vai estar na iminência de movimento, tá? Então, geralmente, a gente tem um valor de μ diferente para quando o objeto está se movendo. Quando ele estiver se movendo, aí chamamos de força de atrito dinâmico,
tá bom? Então, cada uma dessas forças de atrito vai ser definido por essa equação, só que o Mi vai ser diferente. Vai ser um Mi quando o objeto está parado, né, em repouso, e o Mi D quando ele estiver em movimento. O que se percebe é que geralmente é mais difícil você. Repare, se você for mover um objeto pesado, imagina uma geladeira na sua casa, né? É mais difícil você começar, você tem que fazer mais força para começar a mover o objeto do que quando ele já está em movimento, é mais fácil de você empurrar, tá? Isso acontece porque o MIE, o coeficiente de atrito estático, ele é maior que o MID, tá? O coeficiente de atrito dinâmico. Isso também envolve essas arrasto, né, e as reações intermoleculares dos átomos da superfície. Mas veja então que são duas grandezas distintas, e aí você tem que prestar atenção se o exercício está te propondo um sistema que está em movimento ou na iminência de se mover. Por que acontece? O coeficiente de atrito estático ele vai ser sempre proporcional à força que você vai aplicar. Então, se eu estiver aplicando uma força numa geladeira, ela não se move. A força de atrito vai estar igualando a minha força que eu estou aplicando. Quando eu atingir o máximo da força de atrito estático, ou seja, é o que está indicando aqui nesse gráfico, né? Eu tenho a força de atrito em função da força F que eu estou aplicando. Então, veja que a força de atrito vai ser sempre igual à força que eu estou aplicando. Quando eu chegar no valor máximo da força de atrito estático, que é o μe, tá? Então, eu digo que eu estou na iminência de movimento, ou seja, qualquer força que eu aplicar acima disso, o objeto começa a se mover. E quando ele começa a se mover, a força de atrito cai. E ela cai porque justamente vira atrito dinâmico, então você tem o valor constante da força de atrito dinâmico, tá bom? Então a força de atrito estático, ela vai sempre se igualar à força que eu estou aplicando, até ela atingir o valor máximo da iminência de movimento, que é o μe. A partir desse instante, o objeto começa a se mover e aí eu tenho força de atrito dinâmico, tá bom? Aqui nessa tabela eu só mostro alguns valores, só para nós termos uma noção, né, do coeficiente de atrito estático e dinâmico. Então, veja, se eu tiver atritando, né, aço numa superfície de aço, eu vou ter sempre o estático maior que o dinâmico, tá? E são grandezas adimensionais. Veja como muda se eu pegar o alumínio e atritar, né, contra o aço. Veja que já muda os valores, tá? Cobre, se eu mudar o elemento ainda, cobre sobre aço, aí muda novamente. Ou seja, o coeficiente de atrito, ele depende tanto do corpo, né, do objeto que você está escorregando, quanto da superfície, tá certo? E também depende dos detalhes da superfície, se ela for rugosa, lisa, enfim. Aí vem outro ponto importante, ó, por exemplo, borracha no asfalto, que é a questão do pneu do carro, né? Se for um asfalto seco, ó, veja que o estático ele fica na faixa de 1 e o dinâmico 0,8. Mas veja como muda drasticamente quando o asfalto está molhado. O que acontece? Quando ele está molhado, você tem uma camada de água na superfície, tá? E aí o coeficiente de atrito diminui drasticamente para 0,3 o estático e o dinâmico 0,25. O que ocasiona isso? É o famoso efeito de deslizamento, né? Quando você freia o carro numa superfície molhada e a gente fala que ele vai aquaplanar, ou seja, o carro você está freando, só que ele está deslizando sobre uma camada de água e aí isso daqui é um dos grandes motivos de acidentes de trânsito, tá? Tanto é verdade que nós sempre diminuímos a velocidade quando estamos num ambiente chuvoso, justamente para evitar essa aquaplanagem, tá? E aí, justamente, aquele carro de tração de 4 rodas, ele tem um sistema inteligente que ele não trava a roda do carro diretamente, mas ela continua rodando devagarinho para justamente evitar esse efeito de aquaplanagem, tá certo? Mas mais informações vocês podem obter na internet. Bom, e aí o outro tipo de força é a força de resistência do ar. Aqui é quando você não está numa superfície, mas você está um objeto atravessando um fluido, que pode ser tanto um líquido quanto o ar, tá? E aí o que acontece? Novamente, a colisão do objeto com essas moléculas e átomos desse fluido vai ocasionar, então, uma força de resistência. Também vai estar contrária ao movimento. Só que aí o detalhe dessa força, eu vou chamar de R, né, que a gente chama geralmente de arrasto, né? Ela vai ser proporcional à velocidade ao quadrado, tá? E vai ter um casinho aqui. Esse casinho, ele é uma constante de arrasto, também depende do fluido, se é ar, se é água, vai depender do objeto, tá? Mas você vê também que esse casinho, ele depende de outras constantes fundamentais. Vai depender da densidade da densidade, do fluido que você está atravessando, né?
e, na verdade aqui é a densidade do objeto, desculpa, porque se for um objeto mais pesado ou mais leve, vai mudar, tá? Essa força de resistência vai depender da área, a gente vai ver que a área tem um fator muito importante aqui na questão dos mergulhadores aéreos, e o C, que é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, e aí depende de outras variáveis aí do fluido, tá certo? Então você vê que esse casinho ele vai depender das características do objeto e também depende da velocidade, tá? E aí o que acontece? Isso daqui acontece muito comumente, tá? Sempre quando você estiver dirigindo um carro, um ônibus, enfim, um avião. E veja que se você aumentar a velocidade do objeto, você está aumentando a força de arrasto. E, consequentemente, vai chegar um momento que essa força de arrasto vai se igualar à força-peso. Por exemplo, se você jogar uma bolinha, né, em queda livre. Aí que acontece? Nesse regime, né, a queda livre, então a bolinha ela vai aumentar a sua velocidade e vai chegar um ponto que essa velocidade ela vai aumentar a força de arrasto e vai se igualar com a força-peso, ou seja, o objeto ele não vai mais cair aceleradamente, porque pela lei de Newton, né, o peso menos a força de arrasto vai ser igual à aceleração, vai chegar a um ponto onde você não vai ter aceleração, e aí essas igualdades, essas forças vão se igualar, tá bom? A gente chama isso daí, então, essa velocidade de velocidade terminal. E aí, isso daqui a gente testa, né? Basicamente, isso daqui envolve conceitos da aerodinâmica, então, como depende da forma do objeto, então isso daqui você faz testes em automóveis, principalmente carros de corrida, nesse túnel aerodinâmico, onde você vê qual é a forma ideal para você minimizar essa força de arrasto, porque é uma força que vai evitar que você atinja altas velocidades e, consequentemente, você precisa de mais arranque de motor. Então, geralmente, os corredores de corrida, as equipes de Fórmula 1 fazem esse teste em túnel aerodinâmico justamente para você minimizar os gastos de energia com a força de arrasto, tá? E aí é o caso aqui da velocidade terminal, porque é muito usado nesse exemplo dos mergulhadores, tá? Então, o que acontece? Eles pulam do avião em queda livre, tá? E aí eles vão ganhando velocidade, porque eles estão num movimento MRUV, tá? E aí conforme eles aumentam a velocidade, a força de arrasto vai aumentando e, consequentemente, a força resultante vai ser minimizada, minimizando a aceleração. Vai chegar um ponto onde a força de arrasto vai se igualar com a força-peso, então ele não vai mais acelerar, mas ele vai cair numa velocidade constante, tá? E aí a gente consegue então calcular, né, igualando a força de arrasto com a força-peso, essa velocidade terminal, que vai depender da massa do objeto, né, do mergulhador, da gravidade, da constante de arrasto, tá certo? E aí você vê então que qual que é a ideia aqui? Lembra que esse casinho ele depende da área. Então, é o que os mergulhadores fazem. Se eles quiserem aumentar a velocidade terminal dele, eles fecham os braços, né? E aí eles diminuem a área de contato, diminui o casinho e aumenta a velocidade que eles estão caindo. Se eles quiserem diminuir a velocidade, então eles aumentam a área de superfície, e aí aumenta o casinho e diminui o V. E aí essa é a função do paraquedas, porque quando você abre o paraquedas, você aumenta a sua área de superfície e com isso o casinho aumenta, fazendo você ter uma frenagem, tá certo? Então isso daqui é muito usado, esse conceito de paraquedas, tá? Tanto em aeroespacial, em ônibus espaciais, em dragster, que é carros de arranque de corrida, tá? Em aviões jato, enfim, tudo que geralmente você quer frear rapidamente, tá certo? E curiosamente, vejam que lá quando a gente tratou de queda livre, de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente não tratou justamente da força de arrasto do ar, tá? E a gente viu, né, que o objeto ele vai cair em MRUV, mas é por isso que no nosso mundo cotidiano a gente não vê exatamente um MRUV quando a gente faz uma queda livre, justamente porque tem a força de arrasto aí, tá certo? É aquele exemplo do Galileu, né, que ele fala que se você jogar uma bolinha de aço, uma pena no vácuo, eles vão cair juntos, tá? Porque eles estão sob a mesma aceleração da gravidade. Mas no ar você não vê isso, né? O papel ele cai depois do que a bolinha, justamente por conta dessa força de arrasto, tá certo? E aí, gente, eu separei alguns exemplos aqui, só para a gente ter mais claridade onde nós vamos usar. Então, eu sei que tem bastante contas aqui, mas vamos passo a passo para entender. Então, eu tenho um bloquinho em repouso, eu puxo ele com uma força inclinada, tá? O plano ele tem um atrito, então eu quero saber mais ou menos aí como que eu determinaria o ângulo
dessa força para ele estar na iminência de se mover. Então, eu vou variando o ângulo até eu conseguir puxar o bloquinho com uma força F constante. Qual que é a ideia aqui? Novamente, eu vou fazer o diagrama de corpo livre, né? Só que agora eu vou considerar os dois eixos, Y e X. Se eu considerar o eixo Y, então o que eu tenho aqui puxando ele para cima é a componente dessa força aqui, tá? E veja, a componente dessa força vai estar relacionada com o cateto oposto, com a hipotenusa, então vai ser a força perpendicular à superfície, mais a força normal de reação, né, da superfície no bloco, menos a força peso que está para baixo. E aí nós vimos que isso aqui é um seno, né? Então vai ser essa força perpendicular, vai ser força vezes o seno do ângulo de θ, mais a normal menos o peso, que é mg. E veja, se o objeto ele não está subindo nem descendo, então ele está em equilíbrio, então eu vou igualar isso aqui igual a zero, porque não tem aceleração. E aí, então, eu consigo descrever essa expressão em termos da normal, né? Então, veja que eu passei o peso para cá, passei essa força para cá. Então, a normal, ela vai ser dada por massa vezes gravidade, menos a componente perpendicular dessa força, F, que é o seno de θ, tá bom? E aí, qual que é a ideia aqui? Agora eu vou para o eixo X. O eixo X, eu vou ter essa componente da força, que é o cateto adjacente, né? Menos a força de atrito que está puxando para trás. Então, eu tenho a força paralela à superfície menos a força de atrito. Essa força paralela, ela depende do cosseno, então é a força F vezes o cosseno do θ. A força de atrito, então, vai ser menos o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Isso aqui é igual a zero justamente porque o bloco está na iminência de se mover, ele não está se movendo, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou expressar isso aqui em termos da força normal, né? Como é igual a zero. Eu vou chegar aqui a normal, então, vai ser a razão, né, entre a força vezes o cosseno de θ dividido por μe, tá? Então, eu vou jogar essa expressão nessa expressão aqui da força normal, vou igualar. Eu vou chegar nessa expressão geral aqui, que a força cosseno de θ dividido por μe é igual a massa vezes gravidade menos a força F vezes seno de θ. E aí, veja, se eu souber, né, aqui é um exercício mais teórico, né, mas se eu souber o valor da força F em número, se eu souber o coeficiente de atrito estático em número, a massa do objeto e a gravidade, eu vou só ter uma variável aqui que é o ângulo. Então, eu vou saber qual ângulo que ele vai estar nessa iminência de movimento. Então, qualquer ângulo maior que esse, ele vai se mover, tá certo? Mas veja que algumas peculiaridades aqui. Se eu tiver um ângulo de 0 graus, ou seja, se a força for horizontal, esse termos do seno aqui ele vai desaparecer, que vai se anular, então eu vou ter simplesmente a força de atrito. Então vai ser μe vezes a força normal, que nesse caso aqui vai ser mg, tá? E se eu tiver 90 graus, a força for aplicada em 90 graus, veja que aqui, né, o cosseno esse termo vai sumir, então aqui eu não tenho força de atrito, eu só tenho a força peso. Então essa força vai estar se igualando com a força peso, certo? Agora vamos a outro caso aqui, que é o plano inclinado. Nesse caso, então, eu tenho um bloco, ele está em repouso, num plano inclinado, só que agora ele tem atrito. Eu quero saber qual a relação do ângulo, né, desse plano inclinado para o objeto estar na iminência de se mover. E aqui a gente vai fazer aquela mesma decomposição das forças que a gente fez na última aula, né? Eu tenho a força-peso aqui, essa componente perpendicular ao plano vai ser o peso cosseno de θ, essa componente aqui paralela ao plano que vai causar o movimento vai ser a força-peso seno de θ. Eu vou fazer o eixo YX inclinado, tá? E a única diferença aqui é que agora eu tenho a força de atrito para cima porque o bloquinho ele está tendendo a descer o plano, tá? E aí, novamente, agora eu vou fazer a lei de Newton, né? Nos dois eixos. Então, veja, no eixo paralelo ao plano, que é o eixo X, eu vou ter, então, a força-peso paralela que está puxando o bloquinho para baixo, né? Menos a força de atrito para cima. Isso aqui vai ser igual a zero porque ele está na iminência de se mover. Essa força paralela, peso paralela, vai ser a força-peso vezes o seno de θ, né? A força de atrito vai ser menos μe, que ele está na iminência de se mover vezes a normal. Isso daqui é igual a zero, então eu consigo expressar já aqui como que vai ser uma relação aqui com a força normal. E aí o que acontece? Então, é o que eu faço aqui, ó. Então vai ser mg seno de θ menos μe, tá? Só que a normal é a componente perpendicular. Veja que a normal ela tem relação com essa componente, né? Perpendicular ao plano, porque a normal à superfície
Ela não é exatamente o peso, ela é a normal, a reação, né, dessa força perpendicular. Então, em vez da normal, eu vou escrever aqui a força-peso perpendicular à superfície. E aí a gente viu que essa força perpendicular é a força-peso cosseno de θ. Então, eu vou novamente aqui, né? A força-peso, eu escrevi mg seno de θ, que é a força paralela, menos o μe, e aí a força perpendicular vai ser peso cosseno de θ. E aí, abrindo novamente isso aqui em termos de mg, eu vou ter mg dos dois lados, eu posso cancelar. Vai me sobrar somente o seno de θ menos o μe cosseno de θ, igual a zero. E aí eu posso fazer uma transformação, né? Eu sei que seno sobre cosseno é a tangente. Então, se você fizer uma transformação simples, você encontra que a tangente do ângulo θ, ele depende do μe. Ou seja, se eu quiser saber como o bloco vai estar na iminência de se mover, basicamente eu não preciso da massa do objeto, eu preciso somente saber o μe, tá? E veja que isso daqui é um experimento simples para você medir o coeficiente de atrito do plano estático, porque o ângulo θ você consegue medir, então você coloca um bloquinho e muda o ângulo até o bloquinho começar a se mover. E aí você mede esse ângulo quando o bloquinho ele começa a se mover, faz a tangente e você encontra o valor de μe, tá certo? Um outro caso aqui é o corpo suspenso, né? A gente já viu isso, temos uma polia, né? Uma corda, um corpo suspenso puxando o bloquinho A. Agora a diferença é que essa superfície ela tem atrito, né? Então, só que a corda e a polia continuam sendo ideais. Então, qual que é a diferença aqui? Vou fazer a lei de Newton novamente, diagrama de corpo livre para o bloquinho B. Eu vou ter a força resultante, a tração menos o peso de B, né? Igual a zero. É igual a zero porque eu vou assumir aqui que o objeto, o sistema, está na iminência de se mover. Eu quero saber qual que é a massa do corpo A ou do corpo B, tanto faz, qual que é a relação entre as massas, né? Para eu ter uma iminência de se mover. Então, isso aqui é igual a zero. Então, eu vou encontrar que a tração vai ser a massa de B vezes a gravidade. Se eu fizer para o corpo A, então, a força resultante no eixo X, né, vai ser a tração menos a força de atrito, igual a zero, porque está na iminência de se mover. Eu vou encontrar, então, que a tração vai ser μe e a normal do bloquinho A. O bloquinho A ele não está inclinado, então, justamente, é igual ao peso nesse caso, tá certo? Então, o peso de A. E aí, o que acontece? Essa tração, eu já desenvolvi aqui, que é a massa de B vezes a gravidade, então, eu vou jogar nessa equação também. Então, eu vou encontrar o seguinte: massa de B vezes a gravidade vai ser igual ao μe vezes a massa de A vezes a gravidade. Cancelando a gravidade, eu encontro que a massa de B, então, ela vai ser proporcional à massa de A, e aí multiplicando pelo μe, tá bom? Então, eu tenho uma relação aqui entre as massas, considerando o atrito, para o sistema estar na iminência de se mover. Se o corpo B ele for acima dessa massa de A vezes o μe, ele vai fazer com que o sistema se mova, tá certo? E aí, por fim, eu separei aqui, gente, alguns exercícios numéricos, só para vocês terem uma noção dos valores, né? Eu tenho um bloco de massa 10 quilos, ele movimenta sobre uma mesa horizontal, de intensidade de 30 newtons, então a força não está inclinada, é uma força paralela à superfície, né? Está puxando o bloquinho. Coeficiente de atrito dinâmico é 0,20. Eu quero saber a aceleração do bloco. Então, veja, a força resultante aqui, agora eu estou considerando atrito, então vai ser a força F que eu estou puxando, não tem inclinação, né? Menos a força de atrito que está oposta. E aí, então a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Não está inclinado, então a normal vai se igualar ao peso, né? Então é o que eu vou fazer aqui. Eu quero encontrar a aceleração, então eu vou passar essa massa dividindo, eu vou ter essa expressão para encontrar a aceleração. O valor da força F eu tenho é 30 newtons, o μd é 0,20, a massa do objeto é 10 quilos, a gravidade é 10, dividido pela massa, que é 10. Fazendo as contas, você chega aí numa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? E veja que é uma aceleração diferente quando a gente considera o atrito ou quando a gente despreza ele, tá certo? O próximo exemplo, veja, eu tenho um bloco lançado num plano horizontal, com uma velocidade de 30 metros por segundo, essa velocidade inicial. Aqui, veja que o detalhe, eu não estou aplicando uma força direta no objeto. Eu só escorrego nele, né? Imagine você numa mesa e você escorrega um prato na mesa. E aí o próprio atrito vai fazer o prato parar, tá? Você não está aplicando uma força diretamente no objeto.
A velocidade inicial do objeto vai ser 30 metros por segundo, então ele vai percorrer 90 metros até parar. Eu quero saber o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Então, veja, primeiro aqui eu preciso saber a aceleração, porque com a aceleração eu vou poder usar a segunda lei de Newton e descobrir e relacionar com a força de atrito. Então, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a distância, e é um movimento retardado, né? Movimento MRU retardado. Então, eu vou usar a equação de Torricelli. Por que eu vou usar a equação de Torricelli? Porque eu não preciso do tempo. Eu só tenho as informações da velocidade inicial 30, eu sei que ele vai parar, então a velocidade final é zero, e eu tenho o quanto que ele andou, que é 90 metros. Então, é por isso que você usa a Torricelli, quando você não tem necessidade de usar o tempo. Então, aqui eu já coloquei os valores. Se você fizer a conta, então você chega num valor de A, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. O negativo justamente porque o objeto está desacelerando. Agora eu vou usar a segunda lei de Newton. Veja que eu não estou aplicando nenhuma força F, é somente a força de atrito. E a força de atrito está contrária ao movimento do objeto, então ela é negativa. Então, aqui eu já encontrei a aceleração. Agora eu vou abrir isso aqui, né, em MD, força normal, só que o plano não está inclinado, então vai se igualar ao peso, mg. Veja que a massa ela vai se cancelar, isso justifica porque que ele não deu o valor da massa, você não precisa da massa. Então você calcula o MD simplesmente fazendo a razão da aceleração pela gravidade. E veja que a aceleração vai ser negativa, então já cancela com esse negativo, você chega no MD valendo 0,5, tá certo? Então veja aqui como que eu fiz uma relação entre a cinemática, né, usando Torricelli, do MRU-V, com a dinâmica da lei de Newton. O próximo exemplo, então, é esse sistema aqui de corpo suspenso, ele vai dar o MA e o MB, e aí ele vai dar o MD, então ele quer saber agora aqui a aceleração do sistema. Então, veja que agora eu tenho aceleração, então o objeto está se movendo, ele não está na iminência de se mover. Então aqui eu vou aplicar o diagrama de corpo livre, né, a lei de Newton, para o corpo A. Então eu tenho a tração que está puxando ele, menos a força de atrito, só que agora ele está se movendo, por isso que eu tenho esse termo aqui, massa de A vezes aceleração. Então, a tração, agora eu já vou colocar os valores, né? Esse coeficiente de atrito é o μd, vezes a normal, que é o peso do bloco A, tá? Não está inclinado, então aqui eu já coloquei os valores. Os valores de μd, o valor da massa do bloco A é 1 kg e o valor da gravidade, que é 10. Aqui também eu já coloquei o valor de A, de MA, né? Então eu chego nessa expressão, que a tração é igual a 5 mais A. Agora eu vou fazer, então, o diagrama de corpo livre para o corpo B. Agora eu tenho o peso menos a força de atração, porque o bloquinho está descendo. Então, ele está numa aceleração, tá? Esse peso é o peso do bloquinho B, então já coloquei os valores, 2 vezes 10, menos a tração, e a massa de B é 2. Então, eu vou chegar numa expressão que o T vale 20 mais 2A. Tenho duas incógnitas, tração e aceleração, duas equações. Vou combinar ela para descobrir a aceleração. Então, só igualei. E aí você chega que a aceleração, então, vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, essa é a resposta do primeiro termo. O segundo termo aqui é a tração. Então, a tração é só eu jogar o valor da aceleração em qualquer uma dessas equações. Jogando na primeira, então, eu encontro que o valor da tração vai ser 10 newtons, tá certo? E aí vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho, então, um plano inclinado com uma polia e um corpo suspenso. Então, eu tenho a massa do objeto A, eu tenho o ângulo, ele quer saber... o objeto A está na iminência de escorregar, então não tem movimento, né? Eu quero saber o peso do bloquinho B. E ele vai dar aqui, ele não dá o ângulo, mas ele dá o valor do seno e do cosseno, e o μe, que é o coeficiente de atrito estático, tá? Então, veja, o sistema ele não está se movendo, está na iminência de se mover, então é um atrito estático e não tem aceleração. Então, fazendo o diagrama de corpo livre para o corpo A, ele vai estar se movendo para cima, né? Quem está puxando ele é a tração, menos a componente aqui é paralela do peso, né? Que está sempre para baixo, né? O peso vai estar para cá e a componente paralela vai estar para baixo, menos a força de atrito também, que ela vai estar para baixo, porque o bloquinho está subindo, tá? Então, eu tenho esse termo aqui. Veja que esse peso de A seno de θ é justamente a componente paralela da força peso. E ela está negativa porque ela está apontada para baixo, contrária ao movimento. O sistema está na iminência de se mover, então é zero, não tem aceleração. E aí, se eu expressar isso tudo em termos de atração, então eu vou jogar todos esses termos para lá, então vai ficar positivo.
A força de atrito, então, vai depender do μe e vai depender da componente perpendicular ao plano, por isso que é o peso de A cosseno de θ, tá? E aí eu vou colocar os valores agora, tá? Então, o peso de A eu sei que é 30 vezes 10, né? Massa vezes gravidade. O seno de θ eu sei que é 0,6. O μe, aqui o μe vai ser 0,5 vezes o cosseno de θ, que é 0,8. Fazendo as contas, eu chego, então, no valor da tração de 300 newtons, tá? Só que o que ele quer o peso do bloquinho B. Então, eu preciso fazer o diagrama de corpo livre para o bloquinho B. Ele está na iminência de se mover, então é tração menos o peso de B igual a zero, não tem aceleração. E aí eu chego, então, que o valor do peso de B é exatamente o valor da tração, que é 300 newtons, tá certo? Então, aí a gente descobre, então, o peso do objeto, levando em consideração o atrito, tá certo? Pessoal, então era isso na aula de hoje, tá? Essa questão de atrito é um ponto muito importante, tá? Dessa força dissipativa, é o que mais se aproxima da realidade. Na próxima aula a gente vai ver, então, o que acontece quando nós temos uma força curvilínea, uma força radial atuando no objeto, certo? Obrigado, até a próxima.